Boa noite, querido ouvinte. Estamos começando mais um programa Alô Porteiro, aqui na sua rádio sindical. Finzinho, terceira semana de dezembro. Olha o Natal aí. Olha o Natal batendo na porta. Já fez sua cartinha pro Papai Noel? Ah, eu fiz. Tomara que ele atenda, né? Ganhar na Mega da Virada. Não é só Mega da Virada, né, Maria? Eu sei, Já mas ajuda, uns milhões de brasileiros fizeram a mesma, né? Ai. Mas hoje vai ser muito legal, né, Maria? Vai. E deixa eu dar aqui meu boa noite para todos os porteiros, faxineiras, zelador, assessorista, enfim, toda a galera de condomínio, síndicos, administradores, bom, enfim, a todos que estão ouvindo o nosso programa. Hoje nós temos duas convidadas que vocês devem prestar bastante atenção para vocês poderem entender um pouco do trabalho maravilhoso que essas duas fazem. Vou deixar o Gabriel anunciar elas, porque é assim que funciona a nossa dupla aqui. É isso aí. Então, como bem dito pela Maria José, nós temos aqui duas convidadas especiais. A Adriana Chebab, que é publicitária, redatora, fundadora do Belas Urbanas, que é uma produtora de conteúdo audiovisual e escrita e que tem como principal objetivo provocar a reflexão e mudanças que geram equidade de gênero às corporações e à sociedade. Assunto muito relevante, muito importante. E nós temos também aqui Cândida Costa, mulher negra, mãe solo de Marcela. Um beijo para Marcela, doutora em ciências, fundadora. Nossa, que currículo dela é extensíssimo. Eu não vou nem fazer muito fala, eu vou deixar ela falar melhor, né? Então, nossa primeira pergunta é: quem é, o que come, o que gosta, o que deixa de gostar? Que time você torce? Que time você torce? Quem é Cândida Costa? O time não, vou deixar. Deixa pra lá. O time é muito crítico. Deixa pra lá, deixa pra lá. Tem muita gente que eu prefiro que o pessoal continue gostando de mim. Muita gente, eu quero ter 1 milhão de amigos. Falar time, partido político, não dá. Não dá. Né? Então, como você disse, boa noite a todos, todas. É um prazer estar aqui. Gostaria de falar outro tema, inclusive a escolha do meu time de futebol, discutir sobre isso, né? Mas hoje nós precisamos falar sobre relacionamentos abusivos. Sem dúvida. Então, Cândida Costa, como o Gabriel já falou muito bem, subjetivamente falando, eu sou a mãe da Marcela, uma mulher negra, para quem não está me vendo, da pele clara, cabelos trançados, e uso batom vermelho, uma camisa toda riscadinha. Sou filha de Dona Isabel, neto de Dona Virgínia, 2 mulheres negras, lavadeiras da beira do Rio Cuiabá lá, e é uma honra estar aqui em Campinas. Agora, como na função de mãe, filha, mulher, falando cientista, né, que eu sou cientista de formação, doutora em ciências, pesquisadora acadêmica, e agora também agente cultural aí, dentro da Consciência Conecta, que é uma organização social civil, que também tem o foco em ações de equidade de gênero e racial, promovendo inclusão produtiva, que é a empregabilidade, e educação para meninas e mulheres negras e também aquelas não negras. E quando a gente fala em violência em mulheres, é complicado, né? É desafiador não percorrer toda a vida da mulher, inclusive maternidade e, infelizmente, violência, que é um atravessamento que está relacionado diretamente às desigualdades estruturais, né? Que vem desde sempre, desde que o mundo é mundo. E hoje eu estou junto com a Adriana, nós tivemos a grande sorte de ser contemplada com um projeto que a Adriana, que, né, já vem com essa linha, ela vai falar melhor. E eu me uni a ela porque nossos projetos, como vocês podem ouvir ou ver, tem muita sinergia, que a gente se conversa nas ações em equidade de gênero, né? E o livro vem contemplar isso. E o crucial mesmo é promover um debate social de uma forma que atinja diversos atores, tanto quem sofreu a violência, vítima de violência doméstica, que a gente faz uma oficina com essas mulheres, até o leitor, ou mesmo nas rodas de conversas que a gente faz por aí, palestras, agora aqui. Nós somos muito chique na rádio, no YouTube, divulgando mais. No TikTok. No TikTok. Então, um monte de gente ouvindo. E o grande objetivo é isso, é conscientizar, né, promover sensibilização, conscientização e informação.
Ótimo, belo relato. E a mesma pergunta agora cabe para Adriana. Adriana, quem é a Adriana? Vamos lá, Gabriel. Maria José. Bom, eu sou, como você disse, publicitária, redatora, roteirista. Eu sou mãe também. Tenho 3 filhos, já são maiores, né? Jovens adultos. Criei o projeto Belas Urbanas, né? Ele começou sem muita pretensão, mas ele foi crescendo, já está completando 10 anos. Que legal. E nós temos ali um coletivo de autores e na época da pandemia surgiu o tema relacionamentos abusivos, né? Começou a me chamar muito a atenção aquilo na mídia. Eu falei, Com vou certeza. lançar esse tema, já trabalhava por temas, né? Então lá a gente fala séries também, né? Mas são séries de texto dentro do blog. E a gente começou com séries com diversos autores escrevendo. Então eu faço o convite, olha, tem esse tema, você quer escrever? Então são diversos olhares sobre um tema, que é muito interessante a reflexão no final. E do relacionamentos abusivos, assim, acho que uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu fui direto para alguns autores que escreviam. Não tenho nada para dizer sobre esse tema. Não quero dizer, não, esse lugar não é meu lugar de fala. Tá bom, né? Tudo bem. Fiquei assim pensando. Ué, Tá, estranho. ninguém? Falei, pode ser uma reflexão, não precisa ser uma história sua. Não quero falar sobre esse tema. E aí eu falei, mas eu vou lançar o tema. Eu sou um pouco teimosa. Eu falei assim, eu vou lançar. Eu falei, eu vou lançar o tema. E aí eu fiz um primeiro texto, onde eu fazia o convite para as pessoas escreverem. Dei um e-mail, né? E aí começaram a surgir. E aí até algumas pessoas que tinham falado não a princípio, falaram, eu repensei, eu vou escrever. Então, assim, que seja uma reflexão. Sim. E foram aparecendo muitos textos. Algumas pessoas só me ligavam, até acabaram me ligando só para contar. Então, teve pessoas que não quiseram escrever, mas precisavam de alguém para ouvir e alguém que não fosse do seu círculo de amizade, alguém que elas que nem conhecesse. Olha que interessante isso. Sim. Eu sou uma boa ouvinte, eu gosto de ouvir, então tive então as pessoas acabavam se abrindo comigo. Aprendi muito em todo esse projeto do livro, assim, muito, né? Quando, né, ao final eu fecho, esse é o primeiro livro, né? Eu fecho, inclusive, falando que o que eu aprendi com tudo isso, né? Porque à medida que você escuta, você também olha para a tua história de vida. Com certeza. Né? E daí, assim, tem várias coisas que a gente não percebia como agressivas, como um abuso. E muitas vezes até olhando para a gente falar, e eu? Será que eu também não fui abusiva? E com certeza sim. A gente é também, em alguns momentos, porque a gente vai retratando. Então, um processo muito rico, daí depois disso muitas rodas de conversas, muitos encontros, então foi dando flores. Muitas pessoas no livro saíram dos relacionamentos abusivos. Bacana, hein? Muito bacana mesmo, assim, eu acho que sai aí, no final você sai assim, existem caminhos e tipo, não podemos ter medo de falar, a gente tem que falar, a gente tem que se ajudar. E daí surgiu a ideia de colocar isso num projeto de lei, né? Que legal. O projeto da Cândida super conversa com Belas Urbanas. Então, né, eu acho que o que a gente pode somar, potencializar e inscrevemos aí o projeto. Que legal. Deu certo, estamos aí nessa segunda fase. Da aprovação do projeto? Não, o projeto foi aprovado, já da execução. Então, a gente está ouvindo, né? Fizemos algumas oficinas de escrita com as mulheres do CEAMO. Algumas nos relataram, não conseguiram depois realmente escrever. Não é todo mundo, porque escrever também é difícil. Também para algumas pessoas é bem mais difícil. Mas né? Temos algumas histórias bem interessantes. Ainda não fechamos todas, né? Não serão todas de lá, mas uma boa parte é de lá.
Então é isso, estamos aí previsto para estar lançando em março. Que Em março de maravilha. 2025. É, mês das mulheres. Mês das mulheres. Que legal. Isso é bem emblemático. Que incrível. Incrível. Esse é o projeto que saiu em 2021. Esse é o que foi de 2021, tá na segunda edição, inclusive. Na segunda edição. É. Como é que faz para conseguir? Quem estiver nos ouvindo queira... Olha, quem estiver ouvindo, ele pode entrar pelo... Posso dar o... Claro. Vou dar o WhatsApp, tá? Por favor. Isso. É 19 997 62 14 20. Pode estar adquirindo. Tem também em algumas livrarias, tem na Pontes, Que legal. tem em algumas livrarias também. Aham. E tem pelo site também, tem um e-commerce ali no site, que é legal. belasurbanas.com.br. Perfeito. Isso nossos mágicos de plantão vão mostrar aqui Ah, embaixo muito os bom. telefones Conforme a e gente vai tudo mais. conversando, vai Muito saindo bom. tudo ali. Exato. Vamos divulgar mesmo. Gente, uma coisa que muito me interessa. Relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo não é só necessariamente, até onde sei, agressão física, né? E digamos que provavelmente uma cota parte, estou falando sem saber, tá, gente? Uma cota parte desses relacionamentos abusivos, talvez a pequena parte, se é que dá para falar assim, seja de agressão física. O que faz um relacionamento ser abusivo na visão de vocês? Abusivo, relacionamento abusivo é tudo aquilo que te violenta. Que te violenta. É, qualquer pessoa, e não importa o grau. Eu sempre falo para as minhas mentorandas, para as mulheres, não importa o nível, se te gerou constrangimento, mal-estar, é violência. Uma fala, violência verbal. E essa relação de relacionamento abusivo, essa violência não é só relação hétero, né, entre homem e mulher, mas pode ser mulher com mulher, relação funcional, e a gente tem que estar atento a isso, que a gente trata muito dentro da violência doméstica, que é onde a Maria da Penha nos resguarda, né? Sim, Mas sim. violência de gênero ocorre em diversos níveis, né? Desde uma violência moral, que é essa violência que a gente é muito falada dentro das empresas, dentro do setor acadêmico, tem muitas Sim, violências, né? Sim, A física, gente, a física já é quase a última, entendi. né? Primeiro começa, eu sempre falo, começa com a piadinha, com o famoso bullying, né? Você tá gorda e você já é uma violência. E depois desmerece seu trabalho, chantagens. Então, qualquer coisa te constranger, fique atenta. Já a gente fala red flag, que é a bandeira vermelha. Já Sim. acende a luzinha. Então, nós do Grupo Mulheres do Brasil, né, eu represento o Grupo Mulheres do Brasil no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, inclusive lá que eu conheci a Maria Zé. Nós fizemos uma caminhada agora em relação, fazendo essa conscientização lá no shopping, no Campinas Shopping. Legal. E aí foi distribuído um panfleto com um medidor de violência, os graus. Nível 1, chantagem, nível 2, né? Para a mulher ficar atenta. Porque o feminicídio já é o último passo. Já vem da piadinha, você já tem que estar atenta. Não espera chegar na física ou ao feminicídio, né? Só é o golpe final, o feminicídio. Nossa, tá doido, né? E a gente vê, né, Maria, cada vez mais... Isso também é uma questão que vem à tona. Queria saber uma opinião de vocês. Vocês acham que hoje em dia os relacionamentos abusivos, eles estão mais, digamos assim, mais noticiados do que antigamente? Ou eles estão mais constantes do que... Aumentou o número de relacionamento abusivo? Porque... Até onde sei também, você tem hoje em dia um pouco mais de voz, né, para as mulheres que são... Será que aumentou, diminuiu? Tem algum estudo sobre isso? Como é que é? Eu não acredito que tenha aumentado. Eu acredito que estamos falando mais sobre isso. Perfeito. Então, as mulheres, de uma maneira geral, a sociedade está quebrando alguns tabus, né, e colocando aí a boca no trombone, como se diz. Ainda tem muita coisa escondida. Então, a gente fica com essa sensação que, nossa, está aumentando, não para. Na verdade, tem muito, mas sempre teve muito. Sempre teve muito. E uma coisa que a Cândida trouxe, que é muito importante, né? Não é só heterossexual, também pode ser homoafetivo, né? A questão de outros tipos de violência, né? Também, né? Trabalho, mãe com filhos. Então, exatamente, tem diversas questões, inclusive patrimonial também.
patrimonial também é uma questão, né? Então, tem muitos casos, inclusive, de mulheres que têm um excelente poder aquisitivo, vivendo juntos, só que elas são extremamente dependentes do marido. E no momento de um divórcio ou uma separação, ela não consegue se separar porque ela não tem como se manter. Se manter. Eu tenho um caso que, né, porque que a pessoa, ela quis separar e é uma pessoa que trabalha, tem autonomia, né, a faixa etária é 50 a mais, assim, independente, tudo aquilo que... Né? Seria, Mas toda a questão financeira era o marido que cuidava. E ele também, bom emprego, tudo, mas ele dominava tudo. Quando ela quis se separar, ela não tinha dinheiro para nada. Absolutamente nada. Nem a conta dela pertencia. Ela voltou. Caramba. Imagina se... Voltou, tentaram ir uma terapia de casal, né? Estão juntos. E também mas por que a pessoa não faz isso? Não, a gente não tem como julgar. O que a gente pode é ouvir, conversar, sim, ajudar com alguns caminhos, mas não impor, faz isso, faz aquilo. Isso não nos cabe. A gente não está na pele do outro. Suas dores, suas carências, enfim. E eu acho que muitas vezes, me retifiquem se eu estiver, né, errado, situações como essas em que as pessoas não são simples, não é matemática isso. Você simplesmente não dá pra você assim, vou largar e acabou. Principalmente a mulher, né, que tem filho, que tem mais essa, né, entre aspas, obrigação. Hipossuficiência. Exatamente. Aí você vê muitas vezes que elas optam por se manter num relacionamento desse, né? Ainda que seja abusivo em muitas formas, né? E aí vem aquela velha piada, mulher de malandro, ela, olha só como ela ratifica uma situação dessa, né? Então você vê aí uma outra tipo de abuso, né? Ou enfim, como quebrar, o que fazer para quebrar esse ciclo de abuso? O que uma mulher que sofre de abuso, que tem um relacionamento abusivo, uma mulher, ou enfim, qualquer pessoa dentro de um relacionamento de... Como a gente está falando mulher, né? Pode ser mulher trans, cis, exato. Violência de gênero, a gente fala, violência, né? de gênero. Então, não importa se em qual setor ela esteja, se no âmbito doméstico ou profissional. Perfeito. Então, o que ela faz? A gente tem que entender, principalmente nós, enquanto mulheres, não julgar outras mulheres. Porque existem fios invisíveis, a gente tem um chip e foi colocado desde que o mundo é mundo, de novo, né? Como que a gente devia se comportar, como que a gente devia falar, como que a gente devia andar. Hoje é tão natural ainda, em pleno século XXI, em tempo de TikTok, né? Todo mundo falando TikTok, empoderamento. Todo mundo, eu pego meu carro, eu tenho medo de sair à noite. Continuo com medo de sair. Medo. Isso é uma violência. A gente aceitou isso como regra, mas isso é uma violência. Tudo aquilo que te impede, né, de ir e vir é uma violência. E é uma violência que a gente fala simbólica, que por muito tempo, né, tudo foi impedido para a gente. E isso vem no nosso DNA. Então, é muito difícil para a mulher que foi construída a vida inteira para viver dentro desse relacionamento como tendo alguém que provia, né? E ela servia só como reprodução. Literalmente, ter filhos, cuidar da casa. E aí você pede, depois de muito tempo que essa mulher foi educada para isso, para ela viver de outra forma, né? Sair desse relacionamento, ela vai viver do quê? E a criança, né? Porque quando ela sai, o marido fala, não, você vai, mas aconteceu comigo isso. Eu vou falar que aconteceu comigo. Eu numa cidade diferente, com criança, e não importa o nível intelectual, de novo, porque é uma lavagem cerebral que você sofre. E a pior violência, a gente fala física, é horrível, qualquer tipo de violência, mas a psicológica, você vive em constante estado de alerta. Você não descansa, porque todo medo, porque nunca acontece a física, mas toda hora a pessoa fica ali, né? Te ameaçando, ou te tirar alguma coisa, ou fazer alguma coisa. Então, essa questão de a pessoa falar, olha, você com uma criança num lugar diferente, com um bebê, e aí nível intelectual alto, né? E aí você fala assim, agora, para onde que eu vou? Sem rede na cidade, né? Se a criança é acostumada com tudo, aí você fala, eu vou viver num barraquinho com minha filha,
né? Então, assim, nessa hora você coloca o seu filho. As mães sempre colocam os filhos na frente. E eu, inclusive, no sábado, a gente teve em contato com a guarda amigo da mulher, e eles foram retirar uma moça eles fazem a patrulha, ela é vítima de violência, e foram lá, e ela falou assim, eu não tenho o que comer. E então eu tô com mandato não, como que fala? Uma ordem para eu sair da casa. E ela vivia numa área de invasão, queria que vocês vissem o barraco. Falei, como que ela paga por aluguel? Era um barraco caindo, sem a mínima condição. Então, e com medo do marido, né? E querendo voltar ao mesmo tempo para o marido, porque as crianças estavam passando fome. Então, assim, o que você fala assim, como quebrar isso? É culpa da mulher? Não, não é. É culpa de quem? Tem um sistema todo que é construído para, né, para violentar mulheres e os minorizados. Então, o que a gente precisa? É de políticas públicas, urgente. E políticas públicas que se conversem e sejam efetivas. Campinas é 4ª cidade do mundo, se eu não me engano, em PIB, em produção, né? Grana tem pra caramba, Campinas. Sem dúvida. Mas é uma cidade que mais mata mulheres no Brasil. Caramba. E tem política pública, só que essas políticas públicas não estão sendo efetivas, não estão se conversando, né? Eu queria completar mais uma coisa. Eu acho que a política pública é fundamental, seria a base de tudo. E, infelizmente, muitas vezes a gente fica nessa espera, né, e nem sempre competente. Eu acho que justamente por isso que surgem movimentos como Belas Urbanas, como Consciência. Por quê? Porque existe algo que nos movimenta. Então, eu acho que vale né, sempre quando eu assino o livro, eu assino assim, saber é poder. Sem dúvida. Né? E poder de boas escolhas. Então, assim, a primeira coisa, em qualquer situação, a gente volta a falar no conhecimento, na educação. Quando você tem claro o que é o relacionamento abusivo. Eu tô dentro disso, eu não tô, eu também... Então, é uma gotinha, é um primeiro. Então, certo. Tá, e a partir daí... Eu consigo sair sozinha? Eu preciso de ajuda? Quem é minha rede de apoio? Claro, se tivermos políticas públicas facilitam, né? que apoiem, que ajuda bastante, que tragam ali esse conhecimento, que tragam oficinas, que tragam, né, a parte da sustentabilidade, né? Sim. E a gente ir quebrando de fato esse olhar que mulher, inclusive, é inimiga de mulher. Uma vez eu estava num trabalho meu e tinha um cliente que eu falei, olha, trazendo uma questão do trabalho, né? Eram 2 sócios e tinha certo. uma gerente deles, né? E eu trouxe uma questão lá de uma aprovação e tal. Eles, na hora, jogaram assim, não, você e ela, é mulher com mulher, não está dando certo. Eu falei, não, Nossa. De jeito nenhum, não tem absolutamente nada a ver. Eu estou trazendo uma questão profissional, como que tem que ser as etapas da aprovação do trabalho. Como a gente não teve essa etapa aqui, isso interfere nas outras etapas. Mas eu achei muito engraçado. Eu falei, eu sou uma pessoa que eu nunca tive problema com mulher, assim, nunca de... Você sabe que é engraçado, Adriana, que é assim, realmente tem isso. Mas por que muita gente fala, né, que a outra mulher acaba se tornando inimiga? Mas vem da mente do homem. Porque o que acontece? Você chega num bairro, igual eu que moro na região do Campo Grande, tá? Você chega o horário que você tiver com vontade, porque você resolveu ir para uma reunião, acabou meia-noite, você vai chegar 00:40 em casa, tá tudo bem, pro seu marido. Mas o marido da vizinha, ele tá incomodado, porque ele é machista, ele vê que essa mulher, pô, ela não tem horário. Nossa, mas ela limpa a casa, ela faz tudo, mas ela tá errada, ela tem toda a liberdade, ela faz o que ela tem vontade, ela posta as coisas, ela tá de boa. Então ele vai lá e faz o quê? Ele incomoda a mulher dele. Olha, você viu o que essa vizinha tá fazendo? Você viu a roupa que ela tá usando? Você viu o horário que ela chegou? Para aquela mulher chamar a outra que não está trabalhando para se tornar o quê? Inimiga daquela que sai, volta, sabe? Interage, né? E eu fico muito preocupada com isso, que eu falo assim, meninas, cuidado para não cair nessa.
Porque, na verdade, você Julgar. tem que parar de julgar e sim se unir, né? A gente tem que se unir e não julgar. Mas não se unir só com as Conhecer. mulheres, Com e sim se certeza. unir com os homens, com todo mundo e caminhar junto. Nós não temos motivo para ficar se autodividindo, se autocriticando o tempo inteiro, né? Eu tenho um pouco de receio em falar em individuação, né, do indivíduo, da mulher enquanto indivíduo, porque muitas vezes a gente acaba revitimizando a mulher, né? Julgando novamente a mulher, colocando esse contexto de violência social, simbólica. Então, geralmente, quando eu trago políticas públicas, que eu acho que é efetivo você falar desde a educação. Sim, começa Tem que lá. ser lá de pequenininho. Vamos Concordo. desconstruir? Meninos... meninos não fazem, não tem coisa só de menino. Não tem coisa só de menina. Menina não gosta só de literatura, de português, matemática. Menino não é só tecnologia. Todo mundo pode fazer tudo. Você pode trabalhar em tudo. Isso vem da educação, desde lá de base. Né? É você Exatamente. tratar como que você cuida, né? Meninos aprenderem atividades domésticas na escola também. Como que é o trabalho de cuidado, economia da casa? Meninos aprenderem tecnologia. Esse movimento já está tendo. Uhum. Mas tem que ser efetivo, tem que ser contínuo. Programas, não só uma política que a cada 4 anos muda. Vocês estão fazendo sentido? Sim. Sim. Sim, claro. E aí, quando você consegue implantar isso vai para casa, reverbera nos pais, porque os filhos têm esse poder, né, de fazer com que a gente meio que se modele, né, eles. Você falando isso, Cândida, me lembro muito eu, criança, na 5ª série, né? A gente tinha aula de educação física, que nós íamos com aquela sainha branca, shortinho vermelho, tudo arrumadinha, né? Tinha que ir todo dengozinho, os meninos, tudo. E quando chegava a aula de educação artística, eu tremia. Era a única matéria que eu odiava. Por quê? A professora enfiou na cabeça que a gente tinha que fazer sapatinho de bebê, fazer bordadinho. Eu não sei fazer nada disso, não adianta. Eu não aprendi, não adianta. Mas eu gostava de fazer tapete de tampinha. Sabe, fazer todas as tampinhas de garrafa, né? E aí os meninos falavam assim, olha a doida, ela quer vir fazer o que é dos meninos fazer, para ela tirar nota. Porque eu ia ficar sem nota em educação artística, porque ela não dava. Ela falava para mim, você não consegue. Eu falava para ela... E quantos meninos não queriam fazer sapatinho entendeu? de bebê, Eu falei Sim. pra ela, eu não nasci pra ficar com aquele, sabe? E a minha mãe rachava de rir, minha mãe falava assim, menina, você gosta de ir lá defender o coleguinha que a diretora chamou, você tá sempre envolvida em alguma coisa, mas que Era fosse pro líder. bem comum, entendeu? É. Eu não queria pra mim. Meu negócio não era assim, tipo, ai, eu consegui uma nota. Eu ficava, não, aquele colega tem que tirar uma nota. Aquela colega... Era um grupo. Sempre foi o coletivo. Entendeu? Então, tipo, ai, aquele menino que estava andando junto com as meninas. Eu não consigo entender por que as pessoas tinham que dividir tanto. Ele gostava de brincar com a gente. Ele fazia o papel do Silvio Santos, né? E nós éramos as cantoras. Muito legal brincar com ele. Porque a gente precisava de um menino no grupo para ele ser o Silvio Santos, né? Ótimo. Porque como que nós ia ser o Silvio Santos? Então, assim, eu falava, gente, olha... E, assim, depois quando você vai crescendo, se envolvendo cada vez mais, você começa a pensar, gente... Olha como que era uma coisa tão... Para que proibir o menino? Hoje ele é casado, ele tem 3 filhos, ele é uma pessoa maravilhosa, entendeu? E tudo ele aquilo que Silvio fizeram Santos? com ele. Ele é o Silvio Santos E hoje ele é imitador do empresário. Silvio. Hoje- né? Não, hoje ele é metalúrgico. É super gente boa, muito da paz. Mas você já imaginou como ficou a cabeça desse menino? E mesmo que não Ouvindo fosse, né? É, Assim, exato. mesmo que eu fizesse uma opção de não casar, de não ter filhos, o que a gente não pode é estar rotulando tanto, trazendo Então, isso para mas as crianças. nesse Exato. rótulo que eles fizeram lá atrás, ele podia ter ficado como? Como que ficou o emocional dele? Porque É, teve o vez dele emocional. chorar. Claro. Mas essa divisão continua, tá? Não é continua, só tá muito lá na forte sua isso. escolinha, não. Uhum. Hoje é firme e forte. Você entra dentro das universidades, que é meu mundinho, é igualzinho. Continua. É igualzinho. Você está falando assim, olha, no ciclo básico que a gente fala, que é principalmente para as engenharias, matemáticas, né? Que é uns cursos de ponta, tecnologia. Se junta todo mundo lá, na Unicamp, e ainda tem professora que fala assim, olha, eu sei que tem muitas meninas aqui que vieram só para casar. Que absurdo. Sério, que ainda Sim, estamos vivendo isso? Ainda ouvimos isso. Meu Deus. Com Eu achei que certeza. já tinha Meninas, mudado. vocês se esforcem, que eu sei que a maioria não é muito boa em cálculo. Cálculo Gente. Qualquer coisa de homem, né? É, cálculo. Que isso? Porque cálculo tem PA, que são disciplinas muito difíceis, progressão aritmética. Uhum, Então, se esforcem muito para se manterem. uhum. Nossa, Isso me numa derruba. das universidades de ponta do Brasil, né? Imagina em outros locais, né? Então, assim, é uma coisa, essa questão, né, essa visão ainda tem se
perpetuado. Por isso que eu falo, tem que ser lá pequenininho. Porque enquanto indivíduo é ótimo, né? A gente entender que olha, isso é uma violência, eu passei por uma violência, né? Ok. É ótimo uma pessoa esclarecida, né, vir aqui falar. Eu passei por isso. E não quer dizer que mulheres falam assim, na Alphaville não vai ter violência. Tem. Não importa isso que eu estou falando. Por isso que eu trago o meu caso. Não importa o nível intelectual, de formação, econômico da pessoa. No Cambuí, gente, é o que mais tem. Eu morava no Cambuí. Meu prédio chegava assim toda hora, caso de violência física mesmo, né? Então, não importa. E a gente tem que estar atento no individual, ok. Mas eu acho que o trabalho do coletivo, com políticas públicas e educação, é mais efetivo. Sim. Né? E a gente vê a violência, sim, dentro do ônibus até, Cândida, entrando. É toda hora. Entra ali o casal, né? Uhum. E uma das coisas que eu vi também, tá? Aí não fiquem bravos ninguém aí, quem está nos ouvindo, nem vocês aqui da mesa, mas eu já vi também a mulher sendo mais agressiva, assim, tipo, ainda eu lembro depois que o rapaz estava sentado do meu lado, ele falou, a Maria da Penha tem, né, e para defender o homem, qual que vocês vão inventar, já que vocês adoram inventar lei? Eu olhei para ele e falei, por que você está falando isso para mim? Ele falou, eu sei que você é metido, tudo quanto é coisa que você pode, vai lá, inventa uma para defender nós homens, lá, o homem vai apanhar da mulher ali. Eu olhei assim e falei, não é bem assim. Ele, não, se fosse a mulher, você já tinha ido lá, amigo. Como é ele que está quase apanhando? Falei, nós estamos no 11, que é mas aqui, provavelmente, né? Ele era uma pessoa fisicamente mais forte que ela. Sim, então não iria chegar nessas vias de fato, entendeu? porque mas, ele era assim, forte. É muito engraçado que tem isso, né? Deles falarem, né? E quem vai defender nós, né? Mas a violência, ela está na sociedade implantada, enquanto né, em conflito, sempre vai ter, gente. Não importa as relações. Relacionou, infelizmente, tem conflitos. E, às vezes, dependendo do nível da pessoa educacional, emocional, chega nesse conflito da violência. Só que a gente tem que estar atento. Quando a gente quando fala em violência de gênero, não que uma mulher não bata. Eu conheço mulheres que batem homem, mulheres que batem mulheres, né, que são os relacionamentos homoafetivos. Só que quando a gente fala em violência contra a mulher, contra gênero, a gente tem que entender que é uma maioria, sem dúvida. falando. Sem dúvida. Que é uma desigualdade discrepante. Exato. Né? E quando o homem pede uma lei, ele, de novo, ele quer se colocar no lugar de poder, de privilégio. É bem isso. E outra, né? O homem, ele consegue, inevitavelmente, ou melhor, ele tem muito mais possibilidades de sair desse universo opressor, que ainda, na hipótese dele estar sendo oprimido por alguma mulher, que é um absurdo, mas ele tem muito mais possibilidade de sair do negócio desse do que uma mulher, né? Mas assim, o que acontece? O jogo não para. Eles tentam jogar, com né? certeza. E aquilo que eu falo, o homem, por mais que nós mulheres fazemos aí academia, fazemos isso, o homem tem mais força, querendo ou não, muitas das vezes, para agredir uma mulher do que uma mulher. É mais difícil. Tem gente que fala assim, mas não existe masculinicídio? Existe também. Não existe, mas é uma porcentagem muito menor. E, na verdade, até assim, se forem estudar, a maioria, né, tem alguns estudos que falam que ou é para defesa, né, que ela é tipo... Legítima defesa. Legítima defesa. Sim. Ou para defender filhos. Em muitos casos, assim. Então tem, mas eu não estou defendendo, não. A gente, claro, tem que partir qualquer agressão, né? Mas eu acho que ser mais racional, conter esse instinto primitivo, né? Ter consciência, educação, conversas, né? Os homens também, eles não são... tem uma outra coisa, que as mulheres, a gente está quebrando essa coisa da competição. Eu acho que realmente a gente vem melhorando muito isso. E existe mais uma irmandade, né? Em geral, a gente... mas as mulheres, mesmo em grupos, assim, quando eram menores, tal, sempre as mulheres tiveram... tem mais facilidade de falar de seus problemas para outras mulheres, pedir ajuda. Os homens, na sua grande maioria, são muito fechados. Então, eles não expõem os seus sentimentos e sempre tem que... Também é uma cobrança muito grande de estarem ali como, né? Sendo viris. Sendo viris, forte. Sou macho. Sou forte, sou isso, sou aquilo. Então, quer dizer,
Isso também é um peso danado, né? Quando Com ele também não certeza. pode ter um outro amigo ou uma amiga ou a esposa que ele também consiga mostrar suas dores, suas fragilidades. Uhum. E o Isso homem é não muito chora, pesado. O né? homem não chora. O homem chora e tem que chorar. Sim. E, Uhum. né? Com E certeza. Mas vocês já somos notaram humanos. uma coisa, tá? Uhum. O homem tá chorando, ele tem uma amiga. A amiga tá abraçada com ele, passa alguém, tem alguma coisa de errado ali. Ninguém consegue enxergar que uma mulher pode ser amiga de um homem. É, exatamente. É muito estranho, né? Uhum. E às vezes é um preconceito que, gente, tem que acabar isso daí. Chega. Mulher pode ser amiga de todo mundo. Nós não temos que ser amiga só de. Tipo, eu vou ser amiga só da Adriana e da Cândida e da Ana. Aí eu não vou ser amiga do Eric e nem do Gabriel. Não dá, né? Não dá, gente. Então a gente é amigo, a gente está aqui para conviver em sociedade É. e conviver bem, né? Não precisamos Sim, conviver mal. exatamente. Com certeza. Exatamente. Eu não faz muito, faz um tempinho já, eu li um livro que conversa muito sobre o que a gente está falando aqui. Aliás, vou ler esse também. Tá bom. Chama A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Fez até um certo sucesso e tal. Chama de uma escritora chamada Marta Batalha. E ele é um livro, eu sou de Minas, né? E eu acredito que seja um livro universal em termos de Brasil, se não de mundo. Mas é legal porque ele fala da Eurídice Guzmão, que é uma mulher dona de casa, ela era uma pessoa incrível. Tudo que ela prestava-se a fazer, ela fazia muito bem. Ela poderia ser uma cientista, ela poderia ser porque ela era muito, muito, muito boa naquilo que ela fazia. Só que a sociedade impôs para ela que ela tinha que ser marido do cara. Ela tinha que casar. E ela não conseguiu quebrar aquilo, ou seja, casou-se, né? E o livro demonstra como ela conseguiu, ainda dentro dessa relação extremamente opressora, desse contexto que fez com que ela matasse os sonhos dela, ela ainda assim ser a pessoa mais incrível possível dentro daquele universo de dona de casa. Ainda que aquilo matasse muito dela, né? Então ela fazia o bolo, era o melhor bolo que ela conseguia fazer. Não não competição, mas assim. E mostra o quão incrível foi a vida dela. Quer dizer, quão incrível ela era, mas ela era invisível. Por isso que chama A Incrível Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Como essas Eu mulheres. quero ler. Viu? Essas mulheres. E é um negócio que me pegou nesse livro, que é o seguinte: a mulher, ela sempre era colocada como a mulher de. Ou seja, quem que é ela? A mulher de alguém. Então ela era a mulher do cara. Ela nunca era Eurídice Guzmão, que seja a mulher que era dona de casa, que fazia isso aqui. Não, ela era a mulher de tal pessoa. O cara nunca era visto como o esposo de. Ele era o casamento, Íntegro, engenheiro, sei lá, entendeu? Isso me pegou muito, assim, com essa situação, sabe? Como muitas mulheres incríveis, foda pra caramba, desculpa o francês aí, se invisibiliza num relacionamento abusivo. Porque ela era vítima de um relacionamento abusivo, né? E ela criava pequenos mundos pra ela conseguir cuidar dos filhos e tudo mais. Enfim, acho que é uma coisa que veio à cabeça, que eu acho que conversa bastante e fala, né? Muito sobre como as mulheres são invisibilizadas, né? Cada vez menos, mas ainda assim invisibilizadas dentro de um relacionamento, né? Enfim. E o povo assusta muito quando pergunta, tipo, Gabriel, você gosta de cozinhar? Nossa, eu amo. E você, Cândida? Não. E você? Terror. Eu gosto. Eu não gosto. Eu gosto. Eu gosto, mas aí eu acho que vem uma questão assim, eu acho que eu sou um pouco fora da curva pelo seguinte, porque a minha mãe sempre incentivou muito que eu, minha irmã e meu irmão também, que a gente sempre fosse muito autônomos. Legal, então. Então, eu nunca dependi de ninguém, mesmo jovem, assim, eu gostava muito, ganhava o meu dinheiro, já trabalhava, então eu sempre fui muito autônoma. E isso minha mãe realmente, ela incentivava. E quando eu tive meu primeiro filho, ela ficou bastante assim, né, ainda comecei encobrindo, vai e volta, não sei. Então nunca passou pela minha cabeça se alguém dependente de alguém. Nunca fui, nunca nem passou pela minha cabeça. E acho que tem o que a gente estava falando antes, né, do podcast. Cândida, sei de onde eu falei assim, eu sou daquela geração das panteras, né? Elas super poderosas, conseguiu. Então, não sei, eu acho que também tem uma coisa assim, o que você vai olhando, então é tão legal você construir coisas que você gosta, você mostrar, deixar
sei lá, um legado aí para o mundo em cima do que você faz, você acredita que você pode contribuir com algo. Então, e você ser autossustentável, né? É muito Nossa, bom, é muito bom. É porque eu acho assim que a sua geração foi incrível que pegou esse momento, né, de transição entre a mulher sai de casa e a mulher vai para o corporativo, para o trabalho, né, se empodera. Só que aí é a grande questão que a minha geração já discute, né, o quão violento isso também foi para a gente. Porque aí a gente tinha que ser a top, a queen, a rainha lá do topo, né? Só que, ao mesmo tempo, nessa geração 80, que as mulheres começaram a ir para as empresas, serem, né, as rainhas, as chefonas, elas não levavam as outras. Né? Eram elas. E havia essa competição mesmo acirrada, mulher com mulher, para não levar uma a outra. E, ao mesmo tempo, quando essa mulher voltava para casa, ela não tinha os direitos nem na empresa, nem em casa. Então, ela tinha que ser muito boa, e aí começa essa discussão, né? De quanto esse movimento foi interessante, foi importante para a gente chegar até aqui agora, mas também que foi violento contra as mulheres. Né? Eu vou completar uma coisa que a Cândida fala, né? Então, por exemplo, falando da minha história, eu sempre trabalhei, montei agência, sempre ali, assim. Minha mãe sempre deu esse apoio, e até, né, mais ativa nesse sentido do que meu pai, que ficava mais na dele. Mas tem uma questão assim, eu com os meus filhos pequenos, né? Nunca parei de trabalhar, sempre também trabalhando, não sei o que lá. E daí, por exemplo, o meu ex-marido, né? A gente é amigo hoje, então tá tudo bem. Então a gente pode Fomos falar. casados há 20 anos, né? A gente foi casado há 20 anos. E aí, mas assim, ele... as pessoas falam, nossa, como ele é bom, ele ajuda, né? Ele ajuda em casa. Eu mesmo, não, ele ajuda, né? Nasce muito na gente essa coisa do ajuda. E hoje, eu por muitos anos, repeti essa frase. Não, ele é bom, ele ajuda. Tipo, não, ele não é questão que ele é bom, ele é pai. Ele tem a mesma... as mesmas atribuições ali. Então, não é um ajudar. E esse não é um ajudar, eu tenho essa consciência de uns anos para cá. Na época do livro, quando eu comecei, daí que é aquilo que eu falei no final, você começa a repensar o quanto você também foi, alguma forma, a gente não questiona algumas coisas que nos dão quando a gente é criança. Então, realmente, eu fui essa geração, assim, da geração da minha mãe também, já tinham pessoas que também trabalhavam, tudo. Eu tinha uma tia que tenho ainda, que eu admirava, assim, muito, que ela foi juíza, desembargadora, tinha os filhos, não sei o que lá. Eu falava, pô, poderosa, né? Quero ser poderosa também, né? Eu acho que eu sei quem é. Eu acho que eu sei pelo sobrenome. É o mesmo sobrenome? Legal. Então, é muito legal. Poderosa mesmo. Então, era assim, menina falava, nossa... E minha mãe também era, né, dentro ali, minha mãe, ela parou de trabalhar, ela era também, trabalhava com os 3 filhos pequenininhos, ela parou, virou só dona de casa. E ser dona de casa, né, fazer tudo, e ter 3 filhos, e levar para... Não é também tão simples, mas essa... E daí o gostar de cozinhar, por que eu falei isso? Porque eu fui fazer uma torta a primeira vez na minha vida há uns 5 anos atrás. E eu gosto de cozinhar, eu também gosto, mas em alguns momentos, algumas coisas... Mas do tricô eu nunca fui. Eu fiz uma pequena, consegui fazer como chama? Sapatinho de bebê. Eu fiz eu até tentei, coisa chata. Gente, é muito chato. Eu não tenho um pouco dom. de trauma de trabalhos manuais, habilidade. Sempre... Por quê? Porque eu não fui educada para. Eu fui, como eu vim de uma geração de empregadas domésticas, lavadeiras de ganho. Minha avó era aquela mulher que cozinhou em hotéis, sabe, lá em Mato Grosso, e não tinha estudo 4ª série naquela época dela. Devia cozinhar super bem. Nossa! Deve ser uma delícia. Nossa! 1925, ela era descendente direta de escravos, né, escravizados. Mas ela dominava tudo, a arte de receber, e sim, era natural dela, natural de receber, né? E era assim, ela saiu de um hotel para trabalhar numa mansão como governanta. E aí eu sempre morei com ela. E eu tentei um dia, eu falei, eu queria fazer farofa, porque lá em Cuiabá a gente come muito farofa de banana. Aí fui escondido dela, queimei tudo. Ela falou, não, você não vai aprender a cozinhar, você não vai costurar, você não vai nada. Nem limpar a casa, você vai sentar ali e estudar.
essa é a sua função. Só que aí também precisava ser 880, né, gente? Hoje eu não sei costurar um botão, minha gente. Eu não sei costurar um botão, porque eu falo assim, ai, não vou costurar botão, eu vou estudar, né? E aí eu falo, esse movimento foi uma ruptura muito drástica, né, da mulherada, ora ser ou do lar de casa, trabalhar totalmente um trabalho não remunerado do cuidado, e agora ir para o mercado. E aí a gente perde, né, essa questão da nossa ancestralidade, do olhar para casa, não só como um trabalho, mais um trabalho, mas com um olhar de cuidado, de amorosidade, né? E agora, quase aos 50, eu estou buscando olhar para minha casa, não matar as plantas. Eu sou bióloga, viu, gente? Não matar as plantas, nem os pets, dar carinho para os pets, né? Ser uma mãe fofinha, aquela mãe que assiste dorama com a pré-adolescente, eu assisto. Então, e aí até isso de desconstrução também é um movimento de empoderamento, de olhar com esse olhar de cuidado e amorosidade para o que te cerca, né? Para a sua casa. Porque a gente não precisa ser só uma outra. Só a cientista, ou só a gestora de projetos, né? Ou só a amiga da Dri. Não, a gente pode ser tudo. Porque a gente é multifacetado. Nós, enquanto seres humanos, somos multi. E a gente tem que se permitir, né? E quando a gente se permite, se cuida, e aí vem a parte da individuação, né? Se olha com cuidado, olha ao seu redor com cuidado, você não permite violências. Ao primeiro sinal de violência, você já entende. Já percebe. Porque você tem um olhar de cuidado para tudo que está à sua volta, entendeu? E assim, é gostoso. Igual aquilo, eu perguntei, gosta de cozinhar? Porque o gostar é assim, eu faço tudo. Se eu tiver que fazer, eu vou lá, faço. Vira. Só que assim, eu não gosto de ficar tipo, eu gosto de cozinhar. Ai, gente, como eu sou aquela... Eu não sou prendada para isso. Exato. Agora, se você falar para mim, olha, vai ter um protesto, vamos, que hora que vai ser? Qual camiseta? Exatamente. Tamo junto, Se a Adri chegar amanhã, olha, tô com um 4º projeto de livro, você me ajuda a escrever esse projeto agora. Nem durmo de adrenalina, né? de adrenalina. E assim, tipo, mas vamos fazer, como diz o Christian, né? Meu neto de 9 anos, ele fala para mim assim, você é muito legal. Eu falei, por quê? Ele falou, não, você faz um bolo tão gostoso, mas ao mesmo tempo você consegue pôr todo mundo no seu lugar. Entendeu? Que então, legal, assim, que legal. é aquela coisa, eu sei se é aquela meiguinha, bonitinha ali, de fazer tal, mas eu sei que não é o que eu amo fazer, comida. Eu faço, mas não é o que eu amo. O que é muito bom que você faz, porque você é Entendeu? autônoma nisso. Você não precisa depender de outra Porque eu gosto pessoa. disso aqui, eu gosto de sindicato. Eu gosto de defender o trabalhador. Não, mas hoje eu falo para minha filha aprendeu a costurar agora. Ela costura meus botões, que eu não sei, continua não sabendo, ela tem 11 anos, quase trabalho infantil, né? E ela cuida, ela já sabe fazer bolo. Porque ela não é aquela coisa, né? Que meu pai falava, você não sabe nem fazer um café, você não vai poder casar, né? E não é para casar, gente. É para se cuidar, para sobreviver, ter autonomia, cuidar da sua vida e de você. Eu faço movimento também com os meus filhos, né? Então, a minha filha, naturalmente, ela adora cozinhar. Então, desde cedo fazia bolo, adora. Era um talento. E os meus filhos, os 2 não gostam, né? Não gosta, também é deles, né? Mas daí eu... não quero fazer, tipo, arroz, tá? Eu falei, não, o básico vocês têm que saber, porque você tem que ser independente. Sem você dúvida. tem que ser autônomo, né? A gente tem que saber se cuidar na coisa mais básica. E comida é um básico. Você vai ficar o quê? Dependendo de alguém, de comprar, de miojo. Não, você tem que saber fazer um arroz. Aquele feijãozinho gostoso e tal. E fazer. É gostoso. Eu ensinei meu marido a cozinhar. É importante. Não, mas é importante. Porque é gostoso comer a comida de outra pessoa certeza. também. Tudo bem, você chega em casa, você faz lá o feijão, o arroz, o macarrão, faz um frango, faz tal. Uma delícia, tal. Você lava a louça, beleza. Mas é tão gostoso também você chegar no outro dia, o maridão fez. Aí você senta e fala, pô, que delícia, ficou bom. Por que tem que ser só você? Não tem que ser. Eles têm que aprender a cozinhar também. E quando a gente precisa viajar, fazer alguma coisa, eles têm que cozinhar. Tem que saber fazer. É verdade. Mas não só porque a gente vai viajar. Eles têm que fazer por eles mesmos, porque é gostoso. Homem que cozinha nota 10. O meu gosto pela cozinha veio depois da Unicamp, que eu só
quando não tinha bandejão. E era uma delícia, bandejão. Bandejão é uma delícia. É uma arroz, delícia, feijão. é uma delícia. Eu Mas adoro. eu acho que no segundo ano que eu só comi aquilo, eu falei, eu preciso aprender a fazer comigo. Não, é gostoso. Mas Viu não como dá aprende? para ser todo dia. Todo dia aquilo, do segundo ano. Impregna no seu cérebro. Não é? Maria, eu acho que tá se Você viu encerrando. que tá acabando Ah, já? conversa boa, né? E a Passa gente vai rápido. deixar primeiro as nossas convidadas se despedirem. Vamos começar aqui pela Adri. Antes de se Adri, despedir, eu posso falar Claro. só rapidinho do... pode sim. Então, a Adri falou muito, a Adriana falou muito do primeiro livro, né? Essa segunda, eu não lembro se a gente reforçou, que o lançamento vai ser, que é a segunda edição, que é uma ação contemplada pela Lei Paulo Gustavo. Que legal. É agora em 2023/2024 e vai ser lançado 2025 em março, ainda na Casa da Mulher Campineira, e aí depois a gente divulga aqui para vocês a Sim. data do lançamento oficial. E dentro desse livro, segunda parte, 20%, né, Dri, vai ser disponibilizada gratuitamente para toda a rede protetiva Que de legal. Campinas, que inclui conselho, delegacias, algumas escolas, Guarda Municipal da Mulher. Então, fiquem atentos aí que vem o segundo. O primeiro está aí, muito bom, mas o segundo está espetacular. Muito bom. Parabéns. Parabéns, meninos. Vocês já estão super convidados, né? Mas a gente manda certinho na época da Isso. data, tudo. Que legal. Esse é para Agora. vocês, Ah, tá? que legal. Você já Eu deixou Eu vou aqui. só, eu vou escrever a frase. Saber é Isso. poder. Isso aí. Muito obrigado. E assim, tá? Não vou levar para minha casa nem ele. A gente vai Não, deixar no lá no sindicato sindicato. para todo Legal. mundo ler. Para Muito todas bom. as nossas representadas, né? Bom, lá lerem. Isso. Quero agradecer o convite, Eu estar que aqui com agradeço. vocês. A gente que É uma agradece. super oportunidade. Essa conversa muito boa, muito gostosa. Acho que a gente ficaria horas, né? Sim, Cândida? com certeza. E convido a todos aí, se quiserem seguir o Belas Urbanas nas redes sociais, a gente tem site também. E me coloco assim à disposição para quando vocês precisarem. Também sou síndica, né? Então Aê. também tem as questões de ser síndica. E aqui, inclusive, no primeiro livro, eu conto uma história que é um relato que também fala de uma questão de uma violência doméstica, mas que eu soube muitos anos depois, quando escrevi o livro. Então, às vezes está do nosso lado e muitas vezes a gente não está atento, não percebe. Então, são aquela coisa, ficar atentos aos sinais. Mas, gente, muito obrigada, foi Imagina, a gente que ótimo. A gente agradece. Cândida. Gente, muito obrigada a vocês dois. Adorei passar um pouco da tarde com vocês todos aqui e todas. E eu estou muito feliz pelo lançamento desse livro, apesar que falar de violência não é gostoso, né? Tratar de violência não é gostoso. Mas a gente nota assim, que o que eu falo só de reflexão, de alerta, não fiquem com vergonha. Vocês não são culpadas, né? Não se sintam menores por conta que... Não, quem cometeu, o agressor que tem que se sentir envergonhado. Então, falem. E qualquer ação, qualquer movimento é importante, seja de conscientização, né? Fiquem atentos às rodas de conversa, mulheres, procurem redes, não fiquem sozinhas, porque o primeiro passo no sentido de se entender, saber se está no relacionamento abusivo, são conversas, é você falar. Seja em grupos de amigas, com a psicóloga, coletivos como aqui do sindicato, Belas Urbanas, Consciência. Hoje nas redes tem um monte de coletivo feminino, feministas, estão aí prontos para acolher vocês. Muito obrigada mais uma vez e espero vocês no lançamento ano que vem. Com certeza. A bola é sua. Bora. Meninas, incrível. Adriana, Cândida, muito legal a conversa com vocês. Muito bacana o livro. Vou seguir nas redes sociais, tá? Belas Urbanas. Vou divulgar o máximo que eu conseguir. Vamos levar para o Sinconed, né? A gente agradece enquanto sociedade civil e de ter pessoas como vocês que levantam bandeiras, estão presentes e estão aí movimentando, né? Pra gente é muito legal conversar mesmo com vocês. Chegando o Natal, Então, estamos encerrando o ano quase, né? Vamos ter um descansinho aí para isso. todo mundo, um pouquinho só. só um pouquinho, Só um porque pouquinho. a gente volta, né? Já a gente volta, né, Maria? Mas é isso, gente. Ouçam as nossas... Entra nas nossas redes sociais, divulguem
E muito obrigado. Passo a bola agora para a presida. E cadê o beijo da mãe? Beijão para Dona Renata. Ah, Dona Renata, bom. você é incrível, viu? Vou aí passar o Natal com a senhora. Beijo. E da filha? Beijo, Marcela. Mamãe te ama. Pode falar os filhos. Beijo, Bruno, Pedro, Carol e mãe. Você, viu? Tá vendo que Beijo. gostoso, gente, né? Somos mulheres, somos família. Amamos, tá? Temos sentimentos, viu? E você aí, porteiro, que tá nos ouvindo, tá? Chega em casa, vai lá, dá um abraço na esposa, tá bom? Vamos respeitar um ao outro. Você também, minha porteira, trate bem aí, para você também, porque para toda ação há uma reação. Então, se vocês querem também ser amado, ser respeitado, amem e respeitem. E deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento, Adriana, Cândida, ao meu parceiro que está sempre junto aqui comigo. E vamos embora. Solta a nossa música. Tchau, tchau.